Novidades, no tempo de contrato, já eram 3, foram para 4, segundo matéria que a gente há pouco colocou no ar no espn.com.br e assinada pelo Francisco De Laurentiis. 4 anos de contrato para um jogador que vai fazer em breve 33 anos. Dezembro. Em dezembro, né? Quer dizer, ele encerraria essa possível passagem pelo Palmeiras com 37 anos. E mais um pouquinho de capilé, Oswaldo Pascoal. Já eram 2 milhões de reais de salário. A proposta atual fala entre 2.300 e 2.400. Também não sei se acima de 2 isso faz tanta diferença. Deve fazer, Mauro. Me deu até Zinho, Pascoal... Eu vou me recorrer ao Zinho, porque essa informação do Bruno Henrique já tem quase um mês que a gente Você tem deu. todo dia insistindo aqui. Tem Sou quase testemunha. Quase um mês que o nosso Tetra e eu estamos aqui falando todos os dias a respeito disso. Mas como eu acho que notícia não tem dono, sim, depois que você dá notícia, o pessoal, cada um encaminha uma situação, cada um fala uma coisa. E as situações, às vezes, vão mudando também de curso, né? Elas vão mudando. Mas o Palmeiras se interessa pelo Bruno Henrique nesses últimos 30 dias, né? A gente passou essa informação aqui. Começou com uma proposta de 2 mais 1, eram 2 anos mais 1. E o valor era em torno de 1.800 por mês. O Palmeiras, na antepenúltima reunião, passou para 3 anos de contrato, 3 anos diretos, e aumentou para 2 milhões o salário, entre luvas e salário. Não é só o salário, é luva com salário, uma composição. Essa informação nova, aí eu faço questão que o Zinho participe conosco, porque ele teve contato com uma pessoa importante que pode esclarecer, esse contato pode esclarecer ainda melhor essa situação. Por isso eu gosto sempre que o Zinho participe conosco para dar uma outra ilustração a respeito disso. Diga lá, Zinho, como é que você conversou, o que o pessoal falou com você, essa pessoa com quem você acabou mantendo contato? Então, Pascoal, obrigado aí pela sua menção, né? E é bem isso que você falou mesmo, né? Há muito tempo você vem falando isso aqui no programa, eu também sou testemunha, e a informação do nosso querido De Laurentiis é perfeita, ele matou a charada. É isso mesmo, a última informação que eu tenho é essa, a Leila Pereira, né, sabendo que o Flamengo aceitou aumentar o tempo de contrato, porque a verdade lá no início, né, como você mesmo colocou aí, o Flamengo lutava muito em permanecer naquela coisa de 1 ano de contrato, que isso acabou a reunião, o Bruno Henrique com o seu staff, ou quem estava presente, né, o Bruno Henrique não estava presente na reunião, acabou saindo e não teve uma sequência, uma história que vem lá de trás, ainda o Bruno Henrique lesionado, o staff do Bruno Henrique procura o Flamengo, diz do interesse da permanência, explica a situação dos 6 meses, que a gente sabe, né, o fã de esporte também, ou quem não sabe, o atleta, quando faltam 6 meses para terminar o contrato, ele está livre para assinar um pré-contrato com outro clube. O staff do Bruno Henrique procurou o Flamengo para que resolvesse isso antes de chegar nesse momento, para evitar o que está acontecendo. Porque é claro que é um jogador cobiçado por vários clubes. E outra, hein? Tem outros clubes que também já buscaram uma sondagem, uma tentativa de conversa, que o staff do Bruno Henrique segurou. Porque como a do Palmeiras é muito expressiva, é bem maior daquilo que está sendo conversado com o Flamengo, preferiu esperar essa definição do Flamengo. Então, a situação está na mão do Flamengo. O atleta já demonstrou interesse de permanecer no clube. O jogador, pela sua identificação com o torcedor, por tudo que já conquistou no Flamengo, está esse período todo, mesmo podendo já ter acertado com outro clube, ainda esperando uma manifestação da diretoria do Flamengo. E isso tem chateado o atleta. Porque uma hora, tudo bem, não ganhou um título. Vai tirar o treinador. Vai chegar um outro treinador. Mas agora chegou um ponto que estão
falando de uma renovação por mais 5 anos do contrato do Gabigol, que só termina no final do ano que vem, e não acerta o contrato do jogador, que na minha visão, aí é opinião minha, tá? Não é informação, opinião minha. Para mim é o jogador de grande destaque no momento. Já é de muito tempo, mas hoje o rendimento desses jogadores da frente, o melhor para mim é o Bruno Henrique. Então o que me chama a atenção é essa lentidão de não sentar e acertar, sim ou não. Né? Então, parecendo que não está acreditando que está tendo uma proposta altíssima de um grande clube como o Palmeiras, que é o rival. O Bruno Henrique indo para o Palmeiras é um reforço espetacular. Você imagina Dudu, Veiga, Bruno Henrique e Rony. Enfraquece o Flamengo e eleva muito mais o nível do Palmeiras. E o Flamengo parece que não está muito dando uma prioridade para isso. Isso tem chamado a atenção, a chateação do Bruno Henrique, do seu staff. E o pior, né? Porque quando o Flamengo aí de repente aceita fazer 2 anos, não aumenta o valor, o atleta faz uma contraproposta de 3 anos, com um valor que ontem eu falei aqui, menor do que o Palmeiras oferecia. Aí, para surpresa, e parabéns ao De Laurentiis, que ele trouxe essa informação exclusiva, e eu fui buscar a informação, ela é verdadeira, procede, né? Está no nosso site, né? Assinado pelo De Laurentiis, perfeito, é isso mesmo. A Leila Pereira abriu o cofre, oferece 4 anos e aumenta a proposta. Então, assim, aquela frase que o Pascoal usou, e tem usado já há muito tempo, que nós todos somos testemunhas aqui, o Bruno Henrique só não joga no Palmeiras se ele não quiser, porque financeiramente e o tempo de contrato que a Leila oferece, fugindo até aquilo que ela falou na entrevista, vocês lembram que ela falou? Eu não vou buscar jogador para se aposentar aqui. É um contrato para o Bruno Henrique se aposentar no Palmeiras. Sim. Pode até jogar depois de 37 anos, mas vamos lá, né, gente? Já é um período já que o cara está pensando em parar. Então, a Leila faz um esforço tremendo, né? Porque ela quer o Bruno Henrique. O Palmeiras quer o Bruno Henrique. E o Flamengo parece que está esperando. A informação que eu tenho, teve uma reunião ontem aqui no Rio de Janeiro, ela não foi bem sucedida, e como o Flamengo vai jogar em Minas, vai ter uma nova reunião lá, porque o empresário do Bruno Henrique, ele vive em Minas Gerais, né? Então, a informação que eu tenho, né, é que eles vão se reunir novamente lá nesse período, que estarão lá para o jogo contra o Cruzeiro, para ter uma definição e o Flamengo colocar o que ele quer. Então, assim, mesmo com essa proposta, o Bruno Henrique ainda está, né, querendo escutar se o Flamengo vai aceitar a proposta que ele fez de 3 anos. Ô, Zinho, por que você imagina que o Flamengo não esteja se empenhando tanto ou no peso que deveria estar para conseguir a renovação do Bruno Henrique? Era, obviamente, para o Flamengo estar totalmente focado nessa renovação. Depois você pensa no Gabriel Barbosa, como você acabou de dizer, que tem ainda um contrato relativamente longo para cumprir. Por que existe alguma razão para o Flamengo não estar com um empenho 300% nessa renovação? Aí não é uma informação, não tenho como afirmar isso. Agora eu vou falar a minha opinião. Tem alguns pontos. Não esperava que uma equipe no futebol brasileiro ia fazer o que o Palmeiras está fazendo. Porque ele já tem um bom salário, teria um aumento de salário, e essa discussão de tempo, acredito eu, porque eu já fiz parte, o Pascoal também já fez parte de diretoria, né? A gente já participou disso. Então você, vamos lá, 1 ano, mais 1 ano dependendo do percentual de jogos que você jogou nesse 1 ano de contrato, automaticamente seu contrato vai ter renovado. Mas como não deu um encaixe, o staff do jogador não viu com bons olhos esse início, estacionou porque foi lá no início do ano. E aconteceu esse ano frustrante de muitas
perdas de títulos, né? Escolhas erradas, pressão, o Flamengo envolvido em muitas disputas, o Bruno Henrique ainda vindo de recuperação, isso parou, estacionou. Quando o Bruno Henrique volta e volta muito bem, e vira o jogador, o principal destaque da parte ofensiva do time, é mais uma vez a minha opinião, né? Depois os companheiros aí vão falar. Mas para mim ele foi, nessa volta dele, o destaque de um Flamengo que não rende o seu melhor futebol. Ele ainda conseguiu manter um nível muito bom, visto que o Flamengo ganha jogos com ele sendo decisivo, né? Em Libertadores e no Campeonato Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim. Então eu acho que assim, o Flamengo não acreditou nessa possibilidade e foi empurrando. E acabou que agora está numa situação mais delicada, porque o jogador tem uma proposta que, particularmente como um ex-atleta, ela é até irrecusável. Porque você pensar que você tem garantido 4 anos de contrato, com 33 anos você tem mais 4 garantidos num time de ponta que vai brigar por títulos, mexe com qualquer atleta, porque por mais que você tenha uma ligação, que você tenha já um encaixe onde você está morando, no caso ele Rio de Janeiro, ídolo da torcida do Flamengo, por mais que tenha isso tudo, o cara pensa também no futuro dele, na família dele, num restante de carreira. Será que ele vai ter essa possibilidade de fazer um contrato de novo dessa forma? Então veio essa proposta. E aí só me vem à cabeça o seguinte, a diretoria do Flamengo, com esse imbróglio da chegada do Tite, que demorou um pouco para o convencimento, ter o acerto com a saída do Sampaoli, mais uma vez não foi a prioridade da diretoria. Mas agora, acredito que vai ser número 1, renovação de contrato de Bruno Henrique. E o número 2, para mim, tem que ser do Everton Ribeiro. É a minha opinião, né? Porque são jogadores que têm mercado. Os que estão terminando, os outros, vamos dizer, Felipe Luiz, Davi Luiz, são cracassos, histórias lindíssimas, uns caras que eu respeito demais, mas é mais difícil ter um mercado que vá pagar o que eles ganham no Flamengo. Aí eu até entendo, tá um diálogo mais lento. Apesar que o Davi Luiz já está tendo uma conversa também. Então, esses 2 atletas, e principalmente o Bruno Henrique, que é dito já por todo mundo da imprensa, que há esse interesse do Palmeiras, tem que ser a prioridade número 1 para o Flamengo, se ainda tem esse interesse. Aí vem a minha última fala. O terceiro ponto de repente o Flamengo não está contando com ele, porque no encaixe vai dar mais oportunidade para o Everton Cebolinha, vai ter essa coisa do Gabigol com o Pedro jogarem juntos, aí já tem o Cebolinha de um lado, já tem o Luiz Araújo do outro lado, pode buscar outro atleta, ainda se tem muito falado de De La Cruz, acho mais difícil, né? Por mais que seja mais jovem, mas é um investimento alto. Então, pode ser esse último ponto que eu falei, que eu acho que seria muito errado. Aí é a opinião minha novamente. Não renovar com o Bruno Henrique, né, e permitir, de repente, dele ir para uma outra equipe, que ele vai ser destaque e vai reforçar e vai ser um atleta que, com certeza, nos campeonatos que tem pela frente, vai tornar essa equipe muito mais forte para competir com o próprio Flamengo. Então, acho que assim, o Palmeiras está na dele, pode conversar, pode fazer proposta, está no período disso. O jogador está nesse período, já passou dos 6 meses, então ele pode ouvir propostas de outro clube.